Olá amigos, tudo bom? Que bom ver vocês por aqui de novo. Olha só qual é a nossa missão hoje. A nossa missão é mostrar para você, como pode ser resolvido, por exemplo, com um pouco mais de agilidade, os produtos notáveis aí. Legal? Inclusive, muitas vezes as pessoas se perguntam, mas onde que eu vou aplicar produtos notáveis? Para que servem produtos notáveis? Bom, tudo que foi criado e existe hoje na matemática tem a sua utilidade. Tá legal? Não tenha dúvida disso. Mas de qualquer forma, imagina o seguinte, se você tiver esse valor 10, em algum momento você precisar escrevê-lo de maneira diferente. Então, por exemplo, esse 10 eu posso escrever assim, posso escrevê-lo como 20 sobre 2, posso escrevê-lo como 2 vezes 5, enfim, eu posso escrever esse valor de 10 de diversas maneiras diferentes. Depende da minha conveniência, Depende de como vai ficar mais fácil para eu trabalhar esse valor. Como esse valor, melhor dizendo. Produto notável é a mesma coisa. Eu tenho esse valor escrito dessa maneira, e em alguns momentos da matemática, em alguns cálculos mais complexos, ele vai ficar muito mais facilitado na sua resolução se eu, ao invés de utilizar o valor nesse formato, eu escrever num formato diferente. O mesmo valor, num formato diferente. Então, essa é uma ideia do produto notável. Aqui, para nós, ele vai ser uma ferramenta para facilitar cálculos mais complexos, cálculos maiores. Tá legal? Olha só então, só que a ideia da videoaula de hoje não é resolver esses produtos notáveis através da operação distributiva. A ideia é escrevê-lo através da regra prática, porque você ganha tempo e você minimiza os erros utilizando a regra prática. É necessário uma decoreba? Claro que é, mas é fácil de decorar, Mas pode facilitar a sua vida. Você quer ver? Vamos dar só um exemplo na propriedade distributiva. Esse primeiro exercício aqui, que é mais simples, vamos fazer na propriedade distributiva. Você, por favor, cronometra aí quanto tempo vai demorar a resolução desse exercício e depois cronometra também, faz também a cronometragem de quanto tempo irá demorar a resolução através da regra prática. Para você ver que a gente ganha tempo, Isso tratando do exercício mais simples. E se fossem outros mais complexos, O ganho de tempo seria ainda maior, tá legal? Então a ideia da regra prática é você ganhar tempo e minimizar os erros aí. Então veja bem, vamos pegar o primeiro caso aqui, só para você entender do que nós estamos falando. Esse primeiro exemplo, que é o mais clássico, o mais simples, que estamos chamando de A, ele está assim, x mais o y ao quadrado. Tá legal? Então, quando é que eu aplico o produto notável? Normalmente, quando eu tenho a soma ou a subtração de dois termos que estão elevados ao quadrado. Por exemplo, aqui, soma. Estou somando dois termos e está sendo elevado ao quadrado. Eu estou somando dois termos que estão sendo elevados ao quadrado. Eu estou subtraindo dois termos que estão sendo elevados ao quadrado. Então, normalmente, nessas condições, nós utilizamos aí os produtos notáveis. Tá legal? Olha lá. Soma de dois termos elevado ao quadrado. Então, pode ser a soma ou a subtração de dois termos que estão elevados ao quadrado. Olha só, na prática é assim. Esse valor dentro do parênteses está elevado ao quadrado. Então, nós podemos fazer esse parênteses duas vezes assim, Esse valor é a mesma coisa que esse aqui, x mais y ao quadrado vezes x mais y ao quadrado. Aliás, ao quadrado não, x mais y. Na verdade, esse valor ao quadrado é ele duas vezes. Então é a mesma coisa, que já está escrito de maneira diferente. Em alguns momentos, assim já me basta para dar sequência no meu cálculo. Mas, produtos notáveis vão um pouco mais além. Aqui, se aplicar a propriedade distributiva, olha só, primeiro termo com o primeiro termo, x vezes x, quanto é que vai dar? Esse x vezes x é como se fosse a potência, você lembra? X vezes x, potências e bases iguais, mantém a base, e aqui são os expoentes, não tem nada como se fosse 1, não tem nada como se fosse 1, 1 mais 1, 2. Então, x vezes x dá x ao quadrado. Olha aqui, x vezes x, mantém a base e soma os expoentes, fica x ao quadrado. Agora, esse x com esse y. E é importante observar a regra de sinal, Dois números positivos multiplicados dá um positivo. Esse positivo e esse também agora,
positivo com positivo vai dar um número positivo. X vezes y é isso aqui, ó. X vezes y. É como se fosse potência também, ó. Só que aqui, quando as bases são iguais, você mantém a base uma vez só e soma os expoentes. Quando as bases são diferentes, não dá para manter. Aliás, você mantém as bases também, ó. Só que não soma os expoentes. Então, duas letras multiplicadas é só juntar as duas letras aí. Então, x vezes y vai ficar xy. Agora esse aqui, ó, positivo com positivo fica positivo. Y vezes x é só juntar as letras, né? É igual aqui, ó. Só que aqui, ó, x vezes y, y vezes x. Para ficar mais fácil na sequência, ó, é x e y, né? É y e x. Eu posso escrever assim, ó, x e y. Para quê? Só para os dois ficarem iguais. Os dois, na verdade, ó, é x vezes y e é x vezes y. É y vezes x, é y vezes x. Dá na mesma aí, não é verdade? Então, esse já foi. Agora o último, ó, positivo e positivo, positivo. Y vezes y vai dar y aqui, ó. Duas letras você repete a letra, duas letras iguais você repete e soma os expoentes 1, 2. Você viu? Tá aí. Feita a operação distributiva, nós podemos arrumar os termos que sejam semelhantes. Olha aqui, ó. Termos semelhantes, ó. Esse termo aqui, ó, tem xy, esse termo tem x, eles têm as mesmas letras. Então, eles são termos semelhantes aí. Então, esse aqui, ó, x ao quadrado só tem ele. X e y aparece duas vezes. Então, ó, juntando esses dois, juntando dois números positivos, fica positivo. Então, eu tenho duas vezes 2xy. E, finalmente, eu tenho mais o y ao quadrado. Olha lá, ó. Nós pegamos o valor que estava escrito dessa maneira, né, montamos assim, que é o mesmo valor, e chegamos nesse resultado, que também é o mesmo valor que está aqui, só que escrito de maneira diferente. Tá legal? Tudo bem? Então, muitas vezes, você vai precisar trabalhar com esse formato, e outras vezes com esse formato. Então, é importante saber fazer o vai e vem aí, nesses formatos aí. Para chegar nesse formato, usamos o produto notável. Na hora de voltar, nós vamos usar a faturação, que é uma outra videoaula aí que está sendo planejada. Tá legal? Mas enfim, ó, você cronometrou? Quanto tempo demorou? Não? Então volta ao vídeo, faz o cronômetro. E quanto tempo foi para começar aqui e terminar aqui. Legal? Agora, vamos fazer esse mesmo exercício pela regrinha prática. E aí você faz o cronômetro aí, tá legal? O que diz a regrinha prática? Ó, na soma, quando eu estiver fazendo uma soma de dois termos, aqui eu vou usar o sinal de mais. Quando eu estiver fazendo a subtração, a soma, uso o sinal de mais. A subtração, uso o sinal de menos. Tá legal? Então vamos lá. Aqui, vamos somar dois termos, né? Somar dois termos, então a regrinha é o sinal de mais, ó. Então vou pegar o quadrado do primeiro termo. Começa a cronometrar. Primeiro termo, coloca ao quadrado, que é o quadrado do primeiro termo, na regrinha. Ó, quadrado do primeiro termo, mais, porque ali é uma adição dos dois, né? Mais duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo. Então, duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, ok? Depois, mais o quadrado do segundo termo. O quadrado do segundo termo. Tá aí. E terminou o exercício. Para o cronômetro. Compara os dois. Ó, ficou aqui, ó. Como está multiplicando letras e número, eu posso até tirar, que é a mesma coisa, né? Então ficou x ao quadrado, mais 2xy, mais 2xy, mais y ao quadrado, mais y ao quadrado. Você viu? Chegamos no mesmo resultado sem essa operação toda, né? Com menos risco de errar aqui com sinais, na multiplicação, na potência, enfim, para você ver que a regra prática é muito mais fácil. Você ganha mais tempo aí na sua resolução, mas nada impede que você faça dessa maneira aqui. Legal? Bom, feito isso, você deve ter percebido que é mais rápido pela regra prática. Vamos tentar resolver os outros aqui pela regra prática. Ó, esse daqui também eu estou somando dois termos que estão elevados ao quadrado. A soma. Então é a mesma regrinha, ó, é o quadrado do primeiro.
Esse primeiro é o quadrado desse primeiro termo. Quadrado de 2, 4. Quadrado de x é x ao quadrado. Então, depois, mais, vamos colocar o mais aqui, ó, 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais 2 vezes o primeiro termo, que é 2x, vezes o segundo termo, que é 3y. Depois, mais o quadrado do segundo termo, mais o quadrado desse segundo termo, 3 ao quadrado. Fica 9, y ao quadrado, y ao quadrado. Tá aí, ó. Você viu que fácil, né? Agora, vamos só resolver essa operação aqui, ó, que dá para melhorar isso aqui. Então aqui fica 4x ao quadrado, olha lá, ó, 4x ao quadrado. Aqui multiplico os números e junto as letras. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então fica mais 12, né? Porque aqui sinal de mais, olha lá, né? Todos positivos. E depois mais 12, junto as letras. xy mais 9y ao quadrado. Aí, ó, quadrado do primeiro, aqui, ó, quadrado do primeiro, mais, aqui foi feito 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Encerrou. Agora imagina isso daqui numa pressão distributiva. Ia demorar um pouco mais de tempo aí, né? Olha esse aqui agora, ó. Aqui eu tenho a soma, aqui eu estou subtraindo 2 termos. Então a subtração é a mesma regrinha, só que em vez do sinal de mais, vamos usar o sinal de menos. Então fica assim aqui, ó. O quadrado do primeiro, quem é o primeiro? 2x, quadrado de 2 é 4. X ao quadrado, x ao quadrado. Quadrado do primeiro, como aqui é subtração, ó, menos, né? Então, menos 2 vezes o primeiro, que é 2x, vezes o segundo, que é 3y. Olha só, né? Mais, ó, tá aqui, não esquece, hein? Primeiro mais e menos é só do primeiro e do segundo termo. Depois é sempre mais lá no final, ó. Mais o quadrado do segundo termo, 3 ao quadrado. Fica 9, y ao quadrado, y ao quadrado. Tá aí, resolvido o produto notável. Escrevi isso aqui de uma outra maneira. Só que aqui nesse meio, ó, dá pra gente melhorar isso daqui, né? Eu tenho multiplicações. Então vamos lá. Mantém 4x ao quadrado. E aí vamos fazer essa multiplicação aqui, ó. Eu tenho um número negativo. E vou fazer número 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Olha lá, multiplico os números e junto as letras x e y. 12xy. E no final mais o 9y ao quadrado. Você viu? Fácil, tranquilo, né? Sabendo a regrinha, você não corre risco de errar os sinais aí. Tudo bem? Esse aqui agora, presta atenção, ó. Aqui eu tinha diferença de 2 termos, né? Mas esse está igual, né? Está 2x menos 3y. Menos 2x, mas ele só inverteu, ó, né? Esse daqui, tá vendo? Ó? Eu estou fazendo a diferença. Eu tenho sinal de mais e de menos, ó. Quando você vai agrupar termos que têm sinais diferentes, a gente faz a subtração, né? E mantém o sinal. Então aqui, isso daqui, ó, positivo e negativo é uma subtração, né? Quando a regrinha das contas lá. Então, ó, mais positivo, números que você tem um positivo e um negativo, a gente subtrai e vai conservar o sinal, não é essa regrinha? Lembra? Ó, um número positivo e um negativo, na conta de adição ou subtração, né? Você faz a subtração, não é? E conserva o sinal. Então, menos e mais é a mesma coisa. Sinais diferentes, você vai subtrair, né? E conservar o sinal do maior. Lembra dessa regrinha? É a mesma coisa aqui, ó. Positivo e negativo cai aqui, ó. Positivo é uma subtração. Aqui, ó. Negativo e positivo também é uma subtração. Então, a regrinha que foi usada aqui é exatamente a mesma daqui de cima. Legal? São os mesmos valores, só que foram invertidos. Então, essa aqui está resolvida aqui já, ó. Vai dar no final o mesmo resultado, que é a mesma operação. Agora, olha aqui essa, ó. Aqui eu tenho 2 sinais de menos. Lembra dessa regrinha? Quando você tem na adição e subtração, hein? Na adição e subtração, se eu tiver um número negativo
e outro negativo, o que acontece? Dois sinais iguais. A gente soma, não é verdade? Soma e conserva o sinal. Lembra disso? Assim, ó, se fosse mais e mais, dois valores iguais, a gente soma e conserva o sinal. Sinais diferentes, subtrai e o sinal do maior. Então aqui nós temos dois sinais iguais. Dois sinais iguais é a soma. Então se é a soma de dois termos elevados ao quadrado. Aqui eu tenho que somar, embora não apareça o sinal de mais, né? Mas eu tenho que somar dois termos elevado ao quadrado. É essa regrinha. Vamos somar os dois termos. Legal? Quando usar a regrinha, não esquece desses sinais aqui, hein? Quando você vai usar a regrinha agora, na hora de aplicar. Ó, qual que é a regrinha na soma? Né? Na soma, qual que é a regrinha? Mais. Então vamos lá. Ó. Como é que fica? O quadrado do primeiro. Esse primeiro termo ao quadrado vai ficar 4, 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, 4, x ao quadrado, mais duas vezes o primeiro, né? Que é 2x, vezes o segundo, que é 3y. Legal? Na hora de montar, esqueça esses sinais, hein? Você vai usar o sinal que está na regrinha. Colocar mais e menos aonde pede. E por fim, ó, quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. 3 ao quadrado, 9, y ao quadrado, y ao quadrado. Aí, agora é só agrupar esses termos que são semelhantes, ó. Fica 4x ao quadrado, depois aqui tem mais, multiplica os números, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12. 12, aí agrupa as letras, 12xy e por fim mais 9y ao quadrado. Você viu? Que fácil? Agora se você comparar esse aqui com o primeiro, ó, x ao quadrado, ó, tá vendo? Ó? Cadê? Ele está aqui, ó, né? É esse, ó, 4x ao quadrado, ó, 4x ao quadrado, mais 12xy, mais 9y ao quadrado. Você viu que é o mesmo resultado? Porque aqui é uma soma de dois termos ao quadrado, e aqui também eu tenho que somar esses dois termos elevado ao quadrado, por essa regrinha. Menos com menos, eu sempre vou somar. Querido, essa videoaula de hoje foi para mostrar para você não a parte distributiva, mas sim como utilizar a regra prática. Tá legal? Treine um pouquinho aí, compare os dois métodos, né, da resolução passo a passo e usando a regra, vê qual você acha mais importante para você, qual vai facilitar mais a sua vida. Amigo, obrigado pela sua presença. Deixa um like pra gente, se inscreva no nosso canal. Até a próxima videoaula. Um grande abraço.